pessoal, estamos voltando com o Observatório Cultural, hoje com o tema aí, atitude empreendedora ou empreendedorismo cultural. Nós estamos misturando tudo aqui, está falando de atitudes, de comportamentos. Quem está assistindo a live pelo Facebook está vendo que está fervendo aqui no intervalo também, muitas outras, parece que está tendo uma entrevista no paralelo aqui, outras informações bem legais. É daqueles temas que está bastante instigante. E tem algumas pessoas aí mandando beijos, falando que o programa tá bacana, tal. A Fabiana Benetti, a Marta Sena, o Rodrigo Felipe, Jonatas Alencar, o Mário Castro e o Renato Oliveira. Um abraço para todos aí, obrigado por estarem nos acompanhando. E no bloco anterior, eu deixei aí uma pergunta, né, sobre o caminho das pedras, e Deise também queria falar um pouquinho a respeito para fechar o bloco anterior, então vamos completar essa emenda tudo aí, Deise. Isso. Bom, eu queria só complementar uma fala, né, do Davi, quando ele comenta que num primeiro momento eles vendiam, eu não lembro mais se isso foi fora do ar ou se foi no ar, que eles tinham, no começo eles vendiam 20 livros e depois de 200 eles até acham pouco. Então, assim, foi crescente todo esse movimento. E enfim... E aí, o que é interessante é o seguinte, eles não focaram no número, nem na quantidade que eles queriam chegar. Esse não foi o foco. E talvez um dos grandes, não sei se erros, mas equívocos das pessoas quando vão empreender é focar sempre no resultado. E o resultado é uma consequência de um posicionamento. Então, acho que o primeiro passo não é focar, então, no resultado, mas sim na maneira que você vai se posicionar e fazer algo com qualidade, seja o que for. Né? Seja lá qual for o seu sonho, busque a qualidade dele, né? A sua qualidade, a sua melhor versão em oferecer aquilo. Então, a partir do momento que você se posiciona assim, automaticamente cresce, automaticamente tem o reconhecimento, e esse automaticamente tem um tempo muito singular, né? Que o Bruno falou que em alguns momentos ele achou que demorou muito, né? Então, assim, e talvez para o Davi não teve demora, e às vezes foi o mesmo tempo, né? Então, assim, cada empreendedorismo vai ter o seu tempo. E aí tem um número que eu acho que é interessante trazer, que é o seguinte: o Sebrae tem uma informação que 50% das empresas que abrem de empreendedores novos em menos de 2 anos fecha 50% disso tudo. Ou seja, talvez, né, seria interessante pensar um pouquinho sobre, será que estão focando no final? Né? Será que tem a ver com o posicionamento? Porque quando a gente encontra atitudes, como o Daniel está falando, né, que seriam interessantes para esse resultado final, e aí a gente entende o porquê que o Bruno, o Davi e a Pamela estão aqui falando de coisas tão distintas, né? A gente não está falando de empreendedorismo comum. Não é todo mundo que cria um personagem e sai escrevendo livros, né? Eu conheço só os dois. Né? Então, assim, e ainda assim deu certo. Então, não tem a ver com o produto, mas tem a ver com o posicionamento. Né? Era isso. E o que era para perguntar para eles tinha a ver com as dificuldades que encontraram no caminho. Eu não lembro. E para as pessoas, que tem outras pessoas que possam estar nos ouvindo e que já encontraram seus sonhos na área, especificamente a gente está falando aqui da questão cultural, né? Quais as dicas, né? Porque é o seguinte, o tempo nos dá sabedoria, teoricamente, né? Porque a gente consegue olhar para o passado e perceber nossos erros, nossos acertos. Para algumas pessoas isso é meio difícil, mas enfim. Onde, Pamela, o que vocês não fariam e o que vocês fariam? Como que as pessoas que estão empreendendo nessa área, não exatamente a de vocês, mas da área cultural, quais são as dicas, né? E quais são os erros que vocês procurariam evitar se estivessem começando do zero? Bom, a gente precisa ter essa verdade, que eu foco nisso, firmo bem isso, essa verdade. Não desistir é uma coisa muito importante. Não desistir. Você pode ter um momento ou outro que você pode pensar, mas não desistir. Mas aí entra de novo a verdade. Você tem que pensar a respeito do que não desistir. E também tem que entender o que você deve desistir. A gente já desistiu de muitos trabalhos que a gente percebeu que não era a nossa verdade. E teve um resultado muito positivo pra gente ter desistido. Então você precisa ter a sabedoria do desistir e do não desistir.
saber a hora de sair da barca furada, é isso que você está Isso falando, aí. né? Tem hora que não dá. Eu acho que a gente tem que ter um posicionamento crítico daquilo que você está fazendo. Falar assim, olha, não está funcionando, se eu continuar, vai ser pior. Então, mas pelo menos fica o aprendizado, ok? Não se prender a filosofias vazias. Nunca desista. Às vezes não é a verdade da pessoa, a pessoa nem sabe por que ela está insistindo tanto naquilo, está se machucando, está difícil, e continua insistindo. Isso dói demais, né? Eu acompanhei uma dessas pequenas desistências dos dois de um determinado trabalho artístico, porque assim, para o artista, ele está criando aqui, é um filho, entendeu? E aí é como se tivesse que matar ele e enterrar. Então, eu acompanhei, foi doloroso demais, sabe? E é um processo longo, é um processo ali de 2 meses, né? Que fica se remoendo e... É um luto mesmo. É um luto e fica, nossa, mas será? E não sei o que, poxa, mas aí fica brigando com o instinto, entendeu? Isso, poxa, mas, né? Ele compunhou muito. Oh, demais. Talvez seja uma ideia é que a gente precisa ser forte o suficiente para identificar nossas fragilidades. Né? A gente precisa ser forte para dizer o seguinte, não funcionou, não deu certo, né? Então, eu achei que isso é bacana essas dicas, né? E você, Bruno, para quem está começando, o que deu certo, o que deu errado, o que a gente pode deixar aí de... Olha, uma coisa que sempre deu, pelo menos comigo, funcionou, e eu sempre bato na tecla, até tem o Gilbert, que é um dos pilares fortes lá da produtora, que é assim, ser honesto, ser você mesmo, nunca passar a perna em ninguém, entendeu? Deu certo, não deu, tenta arrumar outra forma. Então, porque tem gente que às vezes quer pegar um atalho, né? Então, e esse atalho, como diz o He-Man, né? Já disse uma vez, né? O atalho nem sempre é a melhor opção, né? Então, eu acredito que tem o caminho, tem que passar por isso. Aí, cada caminho é um e você tem que aceitar. Não adianta você falar, poxa, mas a grama do vizinho é mais verde, olha lá o rapaz que já em 1 ano já tem câmeras de $20 mil e eu tô aqui com a minha câmera de R$400, sabe? Mas tem uma explicação e tem um motivo para ele estar naquilo. E cada caminho é um. Então, eu acho que se você manter essa humildade, né, e seguir, né, trabalhando, como é que eu vou dizer? Eu não sei a palavra, com boa índole, eu não sei se é isso, seria essa palavra. Que seja, ela é conhecida, boa índole, que a pessoa seja do bem, né? Exatamente, sem tentar derrubar o outro e nada, isso ajuda muito. Eu vi muita gente cair porque fica tentando derrubar um outro e acaba se consumindo. Está concentrada no problema e não na solução, né? Vou lá. É isso aí. A gente precisa se controlar. Controlar não. A gente precisa se controlar, se organizar, planejar e focar a solução das coisas. Sim, acho que são as comparações, né? Que às vezes elas ajudam, dependendo da maneira como a gente olha para essas comparações. Pode falar? Não confundir a intuição com seus próprios vícios. Sim, as crenças, às vezes, né? Você confunde, acha que aquilo é uma intuição, porque tá latejando na sua cabeça, mas é um vício seu. Sim. Você aprendeu a ter essa intuição, que a gente vira uma fantasia de intuição. Sim. Nenhum amigo teu vai falar isso. Ninguém fala, entendeu? A turma, você tá lindo, nossa, que legal, tá muito bom, parabéns, seu filme é ótimo, entendeu? É desse jeito, ninguém fala. Entre a gente critica bastante. Um xinga o trabalho do outro porque precisa, sabe? Se encontrou pra xingar um pouco o trabalho do outro. Parece eu e uma Daniel. coisa nova, a gente chama o Bruno. Exatamente. Uma vez a gente criou um figurino para um personagem que ele perguntou, mas por que ele tá com... Essa é história pra menininha, por acaso? Já que precisa disso, né? Eu tava achando o máximo, mas aí ele destruiu, mas foi ótimo. E ele também, quando acaba de editar e tal, chama a gente, uma nova ideia, um roteiro. Algum roteiro, e eles falam, esse aqui não tá bom, não vai colar, esse aqui não tá legal, e vambora. Então, foram as maneiras que eles encontraram uma rede para validar o que vocês estão criando. Exato. Né? E empreendedores culturais, eles precisam muito de motivação. E união. E união. Sim. Tem já tá caminhando pro fim um pouco o nosso programa. Que pena. Que pena, que tem muita coisa pra falar. E eu queria contar, assim, uma história que eu conheci tem pouco tempo e que agora na última fala de vocês vai ficando... Falei, gente, eu preciso contar isso. Eu preciso falar. E vai me dando coceira quando eu preciso falar. Que é o seguinte, em alguns momentos da vida, né, a gente sofre algumas podas, como se a gente fosse uma planta, né? E por que a gente poda uma planta?
né? Para ela crescer mais forte, para ela crescer mais bonita, para ela ter vida. E às vezes a gente não entende muito bem na hora da poda por que é que a gente está tendo que desistir, né? Foi da fala do Davi e da Pamela. Quando a gente precisa desistir, então, podar, tirar aquele galho e deixar ele para trás, né? Imaginando que a gente é uma planta mesmo. É pra gente crescer mais forte, é pra gente poder gastar energia no galho principal, né? Para conseguir chegar cada vez mais alto, cada vez mais forte, cada vez mais bonito. Mas para isso a gente precisa sofrer essas podas, né? Então, acho que é um jeito de exemplificar, de contar uma história em cima do que a gente está falando dos obstáculos, que eles existem e os dois se completaram quando eles foram falar, né, dessa desistência de algumas coisas, mas o que a Pamela falou é o seguinte: nunca uma poda que mata a planta, né? A gente sempre precisa persistir no galho principal, no nosso maior sonho. E no determinado correr dessa história, né, a gente vai deixar alguns galhos para trás e tudo bem. Acho que o que o Davi deixa de mensagem pra gente é o seguinte: tudo bem, né, desistir de algumas coisas, desde que a gente não desista do principal, da essência, da nossa verdade. É isso. Muito bom. De verdade, dá vontade, daria para ficar aqui mais 1 hora inteira de Com programa, certeza. conversando muito bacana o papo. Antes, pra gente encerrar, projetos, as pessoas que estão nos ouvindo e querem conhecer o trabalho de vocês. Bruno, aonde que as pessoas podem acessar os vídeos? Como é que pode te conhecer melhor, mais aprofundadamente? Bom, vamos lá. Dos filmes, né, e dos nossos trabalhos, inclusive filmes que o Davi e a Pamela estão junto conosco, né, nós trilhamos esse caminho agora juntos também nessa área, podem ser acessados no site alteria.com.br, Alteria com L, tá? ALTEREA, e o Festival de Cinema, que acontece todo ano, para ajudar também quem quer começar na área. Nós temos oficinas gratuitas durante todo o festival, oficinas de maquiagem, de produção, de direção, de roteiro, figurino, tem de várias áreas, né? Tudo isso pode ver no site festcine.com.br, né? Lá tem tudo, né? Que você tinha me perguntado até do lance do caminho, o que trilhar, onde começar. As oficinas no festival, elas são justamente para isso, para trilhar o pessoal. E esse ano nós criamos também o Instituto Sem Fins Lucrativos, que chama Instituto Benetti, também para acontecer durante o ano todo, né? Já é um projeto ainda para o ano que vem, ele foi aberto esse ano, mas a execução dele, né, vai funcionar direitinho no ano que vem, para atender também pessoas que jovens que têm essa carência, que tiveram essa dificuldade, que assim como eu e outros têm também, para entrar no ramo não só cinematográfico, mas atrelar todas as artes e culturas, né, dentro do cinema. Então o Instituto está lá para ajudar essa turma, né, para pegar sabe daquele empurrãozinho que eu tive que juntar os R$400. Poxa, se tivesse alguém que não tem dinheiro nenhum, mas a pessoa ela gosta de atuar, ela sabe desenhar, né? O Davi e a Pamela são ótimos, não só escritores, mas também desenhistas, né? E né, do desenho você tem storyboards, tem uma série de coisas. Bom, não vou ficar prolongando aqui, mas também pode ver no site o Festcine e institutobenet.org. E o de vocês, a Pamela e o Davi, aonde que pode encontrá-los? Bom, tem as nossas redes sociais. Você pode encontrar a gente no Facebook, Pamela Mira e Davi Daniel. Você pode também acessar o canal no YouTube, O Mundo de Davi e Pamela. Lá tem uns vídeos muito bacanas que a gente faz com as nossas maluquices todas. Tem o Instagram e tudo mais. Pamela Mira, Davi Daniel. Oi? Nós vamos lançar um novo site do Edgar Bloom. Vamos lançar um novo livro. Quem já ouviu a história? Conhece a música? Suzy mora longe, não sabe o caminho de casa. Essa história vai ser transformada em livro, vai ter ilustrações incríveis, feitas a grafite por nós. E também estamos trabalhando na construção de um espetáculo de teatro do Edgar Bloom. Caramba, ou seja, quem quer empreender, trabalho tem, né? Então é só se posicionar da forma adequada, né? Isso, atitudes. Gente, o Daniel tá aparecendo aqui que a gente chegou na nossa hora. Foi um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada. O Observatório está de portas abertas para algum novo projeto, né? Espero que vocês tenham gostado de refletir um pouquinho com a gente. Muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço. Eu adorei a consulta também. Isso aqui é ótimo, né? A gente vem aqui, é um ambiente
ambiente que dá para relaxar, sabe? Minha cabeça tá sempre a mil, então muito obrigado, gente, e quero vir outras vezes. Muito obrigada, Pamela, Davi. Nossa, a gente gostou muito, papo tão gostoso, né? Foi muito agradável, muito gostoso. Dá vontade de ficar aqui mais 1 hora, 2 horas. Muito bom, muito obrigada. Daisy, hoje foi? Hoje foi, Dani. Show de bola, então. E você que está nos acompanhando, gostou? Acesse e curta a nossa página no Facebook, Espaço Vida Consciente, ou o nosso Instagram, Programa_Observatório Cultural. Você pode ouvir este e outros temas do Observatório Cultural, onde e quando quiser. É só acessar os podcasts no site da macradio.com.br. Hoje aqui nos apoiando, nós temos a nossa amiga Kerima, Vinícius Bernardes e no comando técnico Rodrigo Albert. Até a próxima. Fiquem bem. I can take